Já pensou na ideia de ser culpado por um crime que, na verdade, nem chegou a acontecer? Pois é, no direito brasileiro isso não só é possível como tem nome. Hoje a gente vai mergulhar na ideia de crime de perigo, que é quando a simples ameaça à vida ou à saúde de alguém já é o suficiente para uma condenação. E para entender isso na prática, vamos usar alguns momentos bem marcantes da história. Então, a pergunta central que guia a nossa conversa é essa. Colocar alguém em perigo, mesmo que no final das contas, nada de mal aconteça, isso pode ser considerado um crime? A resposta da lei brasileira é um sim, mas olha, a história por trás disso é bem mais complexa do que parece. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, primeiro precisamos olhar para um conceito-chave do nosso Código Penal, o tal do crime de perigo. É exatamente aqui que a lei se antecipa, sabe? Ela não pune o dano que já foi feito, mas a própria ameaça de que ele possa acontecer. Pensa nisso como se fosse uma ação preventiva da lei. Em vez de esperar o pior acontecer para depois correr atrás do prejuízo, o Estado já intervém antes para punir a criação de uma ameaça que está ali prestes a se concretizar. O objetivo não é remediar o dano, mas sim impedir que ele sequer tenha a chance de ocorrer. A distinção aqui é fundamental. De um lado, a gente tem o crime de dano. Pensa numa bomba que explodiu, o estrago está feito. Do outro lado, o crime de perigo, que é a bomba que poderia ter explodido. A lei foca na ameaça em si. E o mais interessante é que no crime de perigo, a intenção de causar o dano final nem sempre precisa existir. O que define as fronteiras desse crime é a especificidade. O perigo precisa ser direcionado a uma pessoa, a um indivíduo, não a uma multidão. E um ponto crucial, ele deve ser direto e iminente, ou seja, uma ameaça real e imediata, e não uma possibilidade vaga lá no futuro. Agora vamos avançar na história e ver como a epidemia da AIDS se tornou o teste definitivo para essas leis e também para a ética médica. Foi um momento que forçou a sociedade a encarar de frente dilemas super complexos sobre risco, direitos e responsabilidade. A AIDS foi muito mais que uma crise de saúde, foi um verdadeiro terremoto social. O que começou com pânico lá nos anos 80 evoluiu para uma batalha longa e muito dura contra o estigma e a discriminação. Uma luta, aliás, cujos efeitos a gente sente até hoje. E essa citação captura perfeitamente o porquê a AIDS forçou a sociedade a encarar o risco de uma forma totalmente nova. Não era só um risco biológico, mas um risco social, moral e legal, que abalou as nossas certezas mais profundas. O medo e o preconceito, infelizmente, transformaram rapidinho uma crise de saúde pública numa ferramenta de controle social e de marginalização. A doença virou uma metáfora, um estigma usado para isolar e punir grupos inteiros da sociedade. E bem no centro dessa crise toda, tivemos uma colisão inevitável de direitos. Privacidade de um lado, saúde pública do outro. Autonomia individual versus segurança coletiva. A sociedade foi forçada a fazer escolhas que pareciam impossíveis. Era o dilema clássico, né? O sigilo médico contra a saúde de todo mundo. Onde é que se traça essa linha? A lei encontrou um equilíbrio bem delicado. O sigilo só podia ser quebrado se o paciente se recusasse a informar os parceiros, porque aí sim estaria criado um perigo direto e iminente para eles. O local de trabalho virou outro campo de batalha. Empresas começaram a exigir testes de HIV, usando um medo completamente sem fundamento como justificativa para discriminação. A resposta legal foi firme, proibindo essa prática e deixando claro que o direito ao trabalho não pode ser negado por puro preconceito. E o direito de ter filhos. A autonomia da mulher batia de frente com o medo do risco de transmissão. No fim, a ética e a lei prevaleceram, defendendo que o desejo da mulher é soberano. O papel da medicina não é proibir, mas sim informar e dar os meios para minimizar um risco que, hoje em dia, com o tratamento certo, é quase nulo. As lições que a gente aprendeu na marra com a crise da AIDS são mais relevantes do que nunca. Agora, vamos projetar esses mesmos dilemas éticos lá para o futuro e ver como eles se aplicam aos novos e, vamos combinar, impressionantes riscos que a biotecnologia traz para a gente. A biotecnologia moderna nos apresenta um monte de desafios que, no fundo, ecoam os dilemas do passado. Engenharia genética, clonagem. Cada um desses avanços traz junto um universo de perguntas éticas e legais sobre quais riscos a gente, como sociedade, está disposto a correr. Olha só o exemplo das células-tronco. A nossa lei de biossegurança, lá de 2005, criou um caminho legal, mas com regras muito rígidas. A ideia é permitir que a pesquisa avance para salvar vidas, mas com salvaguardas éticas bem robustas, como a autorização dos pais e a proibição total de vender esse material. Esse número é a chave para o debate atual no Brasil.
A Lei 11.105 de 2005 é como se fosse o nosso mapa para navegar por esses territórios desconhecidos, desde a comida transgênica até as terapias genéticas do futuro. É a nossa tentativa de legislar sobre o risco antes que ele se transforme em dano. O que nos leva de volta à nossa pergunta lá do início. A ciência avança numa velocidade impressionante e, com ela, novas formas de risco. O debate sobre o que é um perigo aceitável e o que já é um crime, esse debate nunca termina. A grande questão que fica no ar é: como é que a gente vai equilibrar a nossa sede por progresso com a nossa responsabilidade de proteger a vida? A resposta vai definir o nosso futuro.